Fala, meus amigos, beleza? Tudo certinho com vocês? Eu, como sempre, espero que sim, né? Eu quero aqui, antes de tudo, mandar um forte abraço a todos os meus amigos ateus, agnósticos, livres pensadores e as pessoas que estão acompanhando ao meu trabalho, não só com o meu, mas de todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu, do canal Caminhar Cético. É um canal ateísta, é um canal que vai bater de frente com a religião, trazer contrapontos diferentes do qual eles colocam na mente das pessoas, né? Ou então o qual eles tentam procurar ou inventar uma resposta, que é isso que a religião ela faz. Ela cria respostas, ela inventa para conduzir você a um mundo fantasioso, a um mundo de ilusão, tirando você do mundo real, que é a realidade. Então é justamente isso que é a função da religião. Te traz um conforto, mas na verdade ela te deixa presa, né, no mundo de ilusões, no mundo de fantasia, a qual você nunca vai conhecer, mas infelizmente está dentro dele, né? Então aqui a minha visão é mostrar algo racional, fora de ilusões, fora de fantasias, fora de tudo isso que um livro sagrado, um determinado livro que as pessoas seguem, se torne verdadeiro por conta de histórias absurdas, né? Coisas que não existem, a qual fazem as pessoas acreditarem. Bom, meus amigos, eu estou trazendo esse vídeo hoje aqui, né? Trazendo mais uma reflexão sobre a hora da nossa morte, né? Porque antes as pessoas tinham a mania de falar para nós assim, que quando uma pessoa morria num acidente, a pessoa morria justamente sob uma bala perdida, num acidente automobilístico, né? Às vezes um acidente domiciliar, é porque tinha chegado a hora dela, né? Que ela já tinha feito a parte dela aqui na Terra. Então a missão dela estava cumprida e ela tinha partido. Deus a recolheu. Será mesmo? Será mesmo que isso é verdade? Será que você nasce e você às vezes nem tem o tempo da sua vida de curtir e você já acaba morrendo? Vamos tentar trazer uma explicação um pouco mais com o lado racional, tá? Explicando alguns pontos a qual eu pensava diferente também, né? Realmente, o que a religião ela faz? Ela coloca isso na sua mente, porque isso aconteceu, porque foi permissão de Deus, porque Ele te dá a vida e só Ele pode tirar. Então qualquer pessoa, né, que acaba morrendo de forma bruta, de forma covarde, é porque chega a hora dela. Então eu comecei a estudar há anos, né, a pesquisar muitas coisas, e na minha mente, pessoal, quando eu estava no sistema religioso, quando eu ouvia isso, eu ficava sinceramente assim perdido, né? Porque os meus familiares falavam, a minha avó, como era muito católica, era uma senhora muito devota, ela falava isso também, e nós não tínhamos explicação naquela época. Nós aceitávamos de boa, né? Pela questão de respeito, também pela questão de crença, de fé. A minha mãe ainda hoje ela fala isso também, né? Eu acredito que muitas pessoas também falam isso, mas não é por vontade própria deles, é porque algo foi ensinado e eles acabaram absorvendo, né? A aprender a falar dessa forma, sem ao menos tentar explicar, sem ao menos tentar olhar ao redor se tem uma explicação para isso ou não tem. Mas é isso que a religião faz, pessoal, né? É isso que nós, ateus, livres pensadores, estamos vindo nos nossos canais, estamos aproveitando esse espaço, usando essa ferramenta que nós temos, o único lugar para tentar levar o livre pensar, para tentar levar as reflexões, para tentar levar uma luz à mente das pessoas, é o YouTube. E às vezes somos criticados, né? Somos ameaçados. Tem pessoas que não sabem conversar de forma agradável. Nos comentários são ameaças, são ofensas, são xingamentos.
Eles não sabem parar para pensar, eles não sabem usar a sua mente, porque eles estão presos, né? Eles estão presos dentro dessa caixa, eles não conseguem sair. Então nós estamos aqui para tentar ver se conseguimos ajudá-los, levando uma reflexão a eles. Então, o que acontece? Eu também, no tempo de católico, eu via isso e pensava, só que depois de um tempo, mesmo na religião, eu comecei a questionar dentro da minha cabeça isso. Como que uma criança, vou dar um exemplo aqui de uma criança, né, um feto que está dentro da barriga da sua mãe. A sua mãe, durante um tempo, ela carrega esse feto até chegar o período, né, da gestação, dá 9 meses, e ela vem trazer à luz do mundo aquela criança, aquele filho que ela ficou guardando, protegendo, né? E às vezes ela passava por sofrimento, às vezes passava por algum problema, fazia de tudo para salvar aquela criança que estava para vir ao mundo. Ou às vezes acontece até da criança vir prematura, né? Muitos sabem aí porque acontece, a criança acaba nascendo às vezes com 7 meses e pouco, 8 meses. É às vezes comum, né, acontecer isso, mas o normal mesmo é a gestação completa de 9 meses. E eu comecei a refletir sobre isso, de uma mãe que carrega, né, a criança até chegar o momento do nascimento, a criança acaba adoentando, às vezes ela fica, né, a prematura às vezes fica na incubadora, às vezes muitos conseguem resistir, né, acabam saindo de lá com vida, mas infelizmente outros vêm a óbito, acabam perdendo as suas vidas. Aí eu pensava, se Deus dá a vida, que só Ele pode tirar, por que então que Ele permite uma mãe ficar alegre às vezes de trazer uma criança ao mundo, de ser aquela alegria da família, e chega determinado momento a mãe perde aquela criança? Então eu comecei a pensar isso, pessoal, na minha cabeça. A minha cabeça tentava trabalhar, só que eu não sabia lidar com isso dentro dela, eu não sabia tentar responder, eu não sabia questionar. Por quê? Porque a religião, ela impede isso. Ela coloca na sua cabeça que tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que é mostrado para você perante a Bíblia, perante um padre, um pastor, um líder religioso, ele fala, ele tem autoridade e ele está certo. Então muitas vezes na igreja, né, durante o período católico, eu ouvia muitas coisas disso, né? Ah, fulano de tal morreu no acidente, chegou a hora dele. Poxa, pessoal, imaginou como que é, né, ruim, uma coisa estúpida você ouvir isso de um ser humano? Hoje eu penso dessa forma, trazendo um pensamento diferenciado do qual eu pensava antes, né, que eu aceitava aquilo, mas depois de um tempo eu não comecei a aceitar, porque a minha mente, ela começou a mostrar para mim o outro lado. Só que, como eu falo, eu não conseguia trabalhar com ela do jeito que eu consigo analisar as coisas hoje. Então, você sai da sua casa para trabalhar, né, como acontece com muitos aí. Às vezes vai deslocar até o serviço, acaba batendo no seu carro, você vem a óbito, você perdeu a sua vida. Chegou o seu momento, pessoal? Eu só quero uma resposta, que a pessoa chegue e fale assim, vamos dizer assim, da boca para fora, não, chegou a hora dele. Por quê? Por que chegou a hora daquela pessoa que estava indo para um trabalho e acabou morrendo? Ou senão, uma senhora que está tentando atravessar a rua, né, vem um carro desgovernado e acaba batendo nela e acaba levando a óbito. Eu já vi isso, já aconteceu aqui na minha cidade. Uma senhora foi atravessar uma faixa de pedestre, né, e o carro, ele ultrapassou o sinal vermelho e acabou pegando a senhora e acabou tirando a vida dela na hora. E todas essas coisas, todos esses fatores acontecem todo dia, a toda hora, a todo momento. Nós não vemos, mas a cada momento uma pessoa acaba perdendo a vida, seja de um acidente, seja de uma bala perdida, seja de uma discussão, seja de um feminicídio, e por aí vai. Mas só uma questão, que agora que podia complementar isso,
para evitar todas essas coisas, se Ele dá a vida, né, e Ele tira ao momento que Ele acha necessário, então por que Ele coloca um anjo, né, porque Ele coloca um protetor para cada ser humano? Ele coloca um anjo protetor para cada das nossas vidas. Foi isso que eu aprendi quando eu estava na igreja, que a partir do momento que levantamos, que saímos da cama, o anjo da guarda, ele está ao nosso redor. Ele nos protege, ele nos livra de todo o mal, ele nos livra de tudo de ruim que pode acontecer. Só que quando você coloca isso na realidade, pessoal, a realidade não muda. A realidade ela não tem alteração. A realidade é uma só, é a que está estampada nos nossos olhos, é a que está na nossa face, é a que está ao nosso redor. Nunca vai mudar. Se tivesse um anjo que nos protegesse, não aconteceria tantos acidentes, não aconteceria crianças morrerem, não aconteceria de crianças serem espancadas, não aconteceria de crianças, às vezes, serem exportadas para tirarem seus órgãos, para serem vendidos para hospitais clandestinos. Aonde está esse anjo que protege ou acampa ao redor daqueles que o temem? Aquela proteção divina que quando você estava na religião, ela te ensinava. Que você tinha um protetor. Quando você se levantava da sua cama, o anjo não dormia. Ele te guardiava, ele te protegia, né? Ele te cobria para você se livrar do mal. Aonde estão esses anjos? Aonde está essa proteção divina com tantas mortes que nós vemos por dia? Tantas coisas desagradáveis. E aí acontece numa pessoa acabar perdendo a vida, chegou a hora dela. Né? Eu achava um absurdo isso. Depois de um tempo. Né? Antes eu aceitava, e às vezes olhava aquilo e você não tinha como responder, então a sua cabeça, devido pela sua fé, você imaginava assim, ó, isso é verdade, né? Chegou a hora dele. E você falava estupidamente isso para outras pessoas também, e você via a expressão das pessoas, às vezes, num velório, num enterro, né? Com aquela pena de ter perdido aquela pessoa daquela forma. E aí você começa a pensar, poxa, por que isso? Por que é permitido? Aí você começa também a levar outros lados de pensamento, uma pessoa que prejudica os outros, né? Que faz barbaridades, pratica maldade, né? Faz coisas absurdas, destrói famílias. Aí tinha aquele outro ditado, né? Que quando ela caía numa cama de hospital, ela estava lá sofrendo, né? Justamente enferma numa cama, ela estava pagando tudo aquilo que ela fez. Isso daí era outra coisa, outra fala, né, que hoje nós chamamos de falácia, que nós ouvíamos durante o tempo de religioso, e depois essas falas ficou em nossas mentes, né? Então nós falávamos dessa forma, o qual era passado para nós. Então hoje, pessoal, ao meu lado cético, ao meu lado racional, eu vejo assim, ó, que para chegar a hora de uma pessoa, a pessoa pode morrer de um ataque, entendeu? Assim, não queríamos que chegasse essa hora, né? Essa aí é a verdade. Só que imagine você vivendo muito tempo. Vamos dar um exemplo da Bíblia aqui, tá? Pegando uma parte praticamente de Matusalém, que foi um dos personagens mais antigo, né? E com a idade mais avançada que se encontra. 900 e vai lá anos. Não me recordo direito, acho que foi quase 1000 anos, né? 980 e poucos anos. Não lembro direito qual que era, mas era 900 e alguma coisa. Você vivendo com doença, você vivendo totalmente enfermo, como seria isso? Você já imaginou? Será que você aguentaria viver um período de tempo sofrendo todas essas coisas? Claro que não, né?
Só que hoje o que eu vejo, a forma que chega a nossa hora, é uma forma natural. Quando você pode morrer num infarto, né? Dá um problema cardíaco em você, você pode ser atendido, mas você não pode, você não resistiu, você veio ao óbito. Você acabar pegando uma doença, certo? E você não ter como tratá-la, você parar numa cama do hospital. E é até difícil falar, né, pessoal? Porque a morte, querendo ou não falar, é desagradável. Ela vai vir para todos nós, ninguém vai escapar, né? De uma forma silenciosa, de uma forma dolorosa, ela vai vir. Eu, assim, no meu ponto de vista, eu preferia, né, que quando fosse para ser despedido desse mundo, eu preferia que a minha morte seria de forma silenciosa, que você morresse e você não ficasse sofrendo, porque ninguém merece o sofrimento da vida, né? Aquele sofrimento é impactante, aquele sofrimento é desagradável, é tudo isso, mas as pessoas alegam e misturam partes de Bíblia, que isso nós temos que pagar, porque isso é sofrimento, porque isso é uma consequência do que aconteceu no começo de tudo, né? Então é todas essas coisas que eles usam justamente para justificar o que eles não podem explicar. E hoje o que eu vejo, né, é a forma de morte é que não existe que chegou a sua hora. É que você acabou doentando, você foi parar numa cama do hospital, você está enfermo, você vai passar por um tratamento. Muitas vezes você pode conseguir sair com vida, ou às vezes você pode vir a óbito, né? Ou como eu disse, um acidente de carro, um acidente de bala perdida. Tudo isso que acontece está sujeito a acontecer com qualquer um de nós. Isso daí é coisa da vida, é coisa momentânea. Você não sabe o momento que ele aguarda. Então todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém pode escapar, só que às vezes acontece com uns e com outros não. Com outros não acontecem, mas podem ter uma morte referente a uma doença. Pode ser que aconteça isso. Só que infelizmente, como eu falei aqui, o qual eu vejo, ninguém muda a nossa realidade. Na hora que você vai ser assaltado com uma bala pode te ferir, uma bala pode partir direto no seu peito, no seu coração, na sua cabeça, não tem nada que aparece na frente para proteger dessa bala, né? Acabar atingindo você. Não tem nada quando você vai atravessar a rua e vem vindo um carro desgovernado e você de repente você sobe para cima e escapa desse carro. Não. Nossa realidade nunca vai mudar. Nossa realidade é triste, é difícil, é cruel, é dolorosa, mas essa é a única que nós vivemos todo dia. Infelizmente. Infelizmente. Essa é a única verdade. Então, quando uma pessoa chegar para você e falar, fulano morreu de tal forma, chegou a hora dele, você tem que responder mais racionalmente. Você tem que usar os seus argumentos que você tem, você não pode somente aceitar isso. Porque toda essa aceitação desses tipos de palavras, desses tipos de desonra, desse tipo de estupidez com o ser humano, da forma que ele morre, desse tipo, é justamente a religião que acaba inventando, porque ela não tem respostas, ela o quê? Ela inventa. E ela acaba colocando isso na sua cabeça, dentro da sua mente, e você vai o quê? Absorver isso e vai propagar para outras pessoas. A nossa reflexão aqui nos nossos vídeos, que trazemos para vocês aí, é para vocês começarem a pensar, para vocês começarem a questionar sobre por que acontecem essas coisas. Não vocês somente em aceitar. Isso foi permitido, isso aconteceu, é Deus que manda, é Deus que tira, é Deus que dá. Não, aprendam a questionar e tentar buscar respostas para isso. Porque sempre para uma pergunta há uma resposta. É que nem nós falamos, perante do universo não somos nada. Não somos nada aqui na Terra. Mas o que tem ao nosso redor nós podemos tentar responder racionalmente, usando um olhar crítico, né? Usando diferentes formas, sem levar ao lado de ilusão, ao lado de fantasia. Beleza? Então, eu deixo bem claro aqui, a nossa hora simples vai chegar
justamente quando nós praticamente adoecermos, né? Fomos para um hospital e vê que não tem mais nada, porque aquele sofrimento seja silencioso ou seja doloroso. Esse é o meu modo de pensar quando chega a hora de uma pessoa que ela não está mais suportando, né, viver nesse mundo, e é justamente a hora que chegou dela descansar, e não uma morte absurda, covarde, brutalmente, né, como acontece em vários casos aí, da pessoa ver que realmente chegou a hora dela, essa é a missão que ela cumpriu aqui na Terra. Então eu quero que vocês peguem um exemplo justamente de uma criança. Foi o que eu disse aqui. A mãe carrega totalmente essa criança durante 9 meses, chega, ela dá a luz, a criança vem à luz do mundo e de repente a criança acaba passando por um problema de saúde, ela não consegue sobreviver. Então eu pergunto, por que fez essa mãe carregar, né, esse feto durante todo esse tempo, deixou a família contente que havia um novo membro na família, chegou aquele momento, né, de alegria, quando a mãe tem essa criança, daqui um tempo a mãe recebe a notícia que o seu filhinho não está mais nesse mundo, o seu filhinho partiu. Qual o propósito disso? Qual o propósito de fazer uma mãe carregar tudo isso e depois tirar o filho dela de uma hora para outra? É isso que nós não entendemos. É isso que, quando vem uma explicação que a religião tenta colocar, nós não aceitamos, porque nós vemos que tudo isso faz parte do nosso mundo natural. Tudo isso acontece naturalmente. Uma pessoa adoece, uma pessoa se acidenta e por aí vai. Essa é a verdade. Eu vejo hoje as coisas tudo ao modo naturalista, ao modo das coisas sendo naturais. Tudo isso acontece porque não tem como mudar isso. Não tem. Ninguém muda o tempo, ninguém muda a realidade. A verdade é essa. Então está aí mais uma reflexão para vocês, tá? Espero que seja refletido em muitas mentes essa mensagem que nós estamos trazendo. E obrigado pelo apoio a todos aí, obrigado por estarem presentes no canal, né? Um forte abraço a todos, espero que todos fiquem bem e até o próximo vídeo. Falou, pessoal, um forte abraço.